Olá, sejam bem-vindos ao Casa Brasil. E hoje a gente está num bate-papo gostoso, numa varanda aberta, por isso todos sem máscara, com distanciamento necessário. E eu vou bater um papo aqui com gente da área de ensino, mas de um tema que não dá mais para fugir dele. A gente vai falar de meio ambiente. Ai, meio ambiente, lá vem esse cara com essa conversa de novo. Isso não me interessa, isso está lá longe de mim, tá nada. Você vai ver durante o programa o quanto meio ambiente é um assunto que te interessa, que está presente na sua vida no dia a dia e o quanto você pode ser influenciado por essas ações que a gente tem que realmente tomar consciência que a gente tem que mudar. Não dá mais para direcionar para o outro. Negacionismo também se aplica a essa área. Vamos falar disso? E eu vou pedir para minhas convidadas especiais, a Márcia e a Cláudia, primeiro se apresentarem para o público. Vamos começar de você, Má, vamos lá. Eu já te conheço de longa data, mas quem não te conhece, por favor. Bom, meu nome é Márcia Maltoni, eu sou formada em Direito, sou advogada há muitos anos. Minha especialidade é Direito Ambiental, estudei Direito, me pós-graduei em Itu, depois em Salamanca, na Espanha, e também fiz um MBA de Comércio Internacional Ambiental na GV do Rio. Tô com medo dela. A Márcia está aqui. E a Cláudia? Me fale, Cláudia. Bom, meu nome é Cláudia Longatti, eu sou bióloga, eu tenho mestrado em Biologia Vegetal pela Unicamp e atualmente eu sou coordenadora do curso de Gestão Ambiental da FATEC Jundiaí. E aí vocês se encontram porque ambas trabalham, né, neste curso de meio ambiente da FATEC, é isso? Sim, eu dou aula na FATEC já há 11 anos, né, em algumas áreas, não só no gestão ambiental, mas principalmente no gestão ambiental. Cláudia, me fala um pouquinho da FATEC, para quem não conhece primeiro, de quem é que nós estamos falando, onde fica a FATEC, o que ela oferece para o público de Jundiaí, que eu acho de uma importância tão grande e muita gente ainda desconhece a FATEC. Sim, a FATEC ela é uma faculdade de tecnologia, né? Por isso a sigla FATEC. A gente fica ali perto do Poupa Tempo, ali no Complexo FEPASA. A FATEC é uma faculdade pública de ensino gratuito. A maioria das pessoas realmente não conhece, não sabem que a FATEC é de graça, tanto que quando a gente faz a propaganda do vestibular, as pessoas perguntam, mas quanto custa? Não custa nada, né? A FATEC é gratuita. E lá na FATEC a gente tem, na verdade, agora 7 cursos. 7 cursos 7 já? cursos, isso. Dá para dizer quais são? Você lembra de cabeça? Sim, a gente tem o curso de Gestão Ambiental, Eventos, Logística, Sistemas Embarcados, que é um curso novo, que ele entrou agora faz um ano, né, Má? Nós temos o curso de Gestão da Tecnologia da Informação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, todos eles são presenciais. E nós temos um único curso EAD, que é o curso de Gestão Empresarial. Que aí é a distância. Isso, é a distância. Com provas presenciais, como é todo o curso à distância. Isso. Atualmente, nós estamos com as aulas online, mas não são aulas EAD. É isso que o pessoal confunde muito. Entendi. Não são aulas presenciais. Elas são nós não estamos na FATEC, mas elas são presenciais, porque o aluno tem que assistir às aulas no momento das aulas. Entendi. A gente chama isso de aulas síncronas. Síncronas, esse nome é novo para mim. Quer dizer, o professor está dando aula em tempo real e os alunos nas suas casas, nos seus computadores, assistindo aquela aula, tirando suas dúvidas, como se fosse presencial. Como se fosse presencial. Muito legal. Bom, então vamos falar de meio ambiente, que é para isso que a gente veio falar, devidamente apresentadas essas meninas. Eu queria primeiro perguntar para vocês, para o público que está lá em casa, a gente tem esse assunto meio ambiente o tempo todo agora, quer dizer, ligar no jornal à noite, a gente vai ouvir falar de Amazônia, a gente vai falar do Pantanal, dos desastres ecológicos que estão ocorrendo, eu quero saber a opinião de vocês, desse posicionamento dos nossos dirigentes desse país, como é que estão se posicionando com relação a isso. Mas mais do que isso, é um problema que está aqui do nosso lado. Eu fiz uma matéria bastante recente com a coordenadora da Serra do Japi, desse trabalho desenvolvido na Serra do Japi, da Vânia, que foi fantástica a entrevista com a Vânia, muita gente veio falar da entrevista dela, o quanto foi importante para essa consciência da serra que está aqui do lado.
E eu falei isso para a Vânia na entrevista. Falei, Vânia, é um papel muito importante, porque às vezes a gente está preocupado lá com a Amazônia e está esquecendo da Serra do Japi, que está aqui sendo invadida por condomínios o tempo todo. Quer dizer, vamos falar de verdade, vamos parar de fazer de conta e vamos falar do que é de verdade, né? Eu gostaria que vocês abrissem esse assunto, da importância da gente ter essa consciência, tanto a nível mundial, vamos começar aí do planeta, que vem para nível nacional do Brasil, que vem para o nível regional de Jundiaí. Comece com você, Cláudia, por favor. Eu penso o seguinte, que quando a gente fala em meio ambiente, a gente tem que pensar que o meio ambiente é tudo que está no nosso entorno. Meio ambiente não é só floresta, meio ambiente não é só o mar, né? Porque as pessoas, elas fazem muito essa confusão. Ah, vamos proteger o meio ambiente. É também, mas não só. Isso, vamos proteger a Amazônia, vamos proteger o Pantanal, vamos proteger a Serra do Japi, mas na verdade meio ambiente é tudo, né? Meio ambiente é a nossa casa, é a consciência ambiental que a gente tem dentro da nossa casa, é o reduzir a quantidade de lixo, é o reduzir o consumo, tudo isso faz parte do meio ambiente. Reduzir o ruído do caminhão que está passando aqui fora. Reduzir o ruído, porque isso Nossa também faz parte, Senhora, porque isso incomoda. Com fast food, gente, né? Pelo amor de Deus, dá para baixar uma legislação para os motoqueiros que entregam comida em casa terem silenciadores nas suas motos? Não é complicado, é simples esse controle, não é complicado, porque poluição sonora também é poluição. Também é, né? Poluição. E a gente percebeu realmente, as empresas, né, não precisa falar nomes, que fazem entregas de uma maneira muito rápida, realmente, muito eficiente, muito legal o serviço, mas causou um transtorno para a cidade, tanto a nível de poluição, que é um outro ponto, né, de motos usando combustíveis fósseis, que estão soltando aí na rua o tempo todo, e o som, né? A gente está incomodadíssimo com as motos. Vamos pensar nisso também. Desculpa, não, é isso mesmo, né? Então, quando a gente pensa em meio ambiente, o meio ambiente é tudo isso, né? E nós não nos sentimos parte desse meio ambiente. É esse o problema do ser humano, né? O ser humano, ele se sente melhor, maior do que isso. Pode perceber, né? É vaidade mesmo. Isso, é uma vaidade, né? Tanto que a gente se chama ser humano e nós, na verdade, somos do reino animal, né? Dentro da biologia, a gente considera o humano como sendo um animal. Então, assim, mas nós nos consideramos melhor. Então, a gente se acha no direito de explorar todos os recursos que nós temos, né, os recursos naturais, sem nem pensar no que vai ser daqui para frente. Então isso é muito complicado, né? Eu acho que o ser humano, o humano, né, ele tem que começar a se conscientizar disso. Eu faço parte de uma coisa maior, eu faço parte de um planeta, eu dependo do oxigênio, né, que as algas produzem, que as plantas produzem, eu dependo das plantas para poder me alimentar e essas plantas dependem do solo que eu estou degradando, né? Eu estou usando uma quantidade enorme de agrotóxico, um monte de agrotóxico sendo liberado, né? Esses agrotóxicos, embora muitos chamem de defensivos agrícolas, na verdade de defensivo eles não têm nada, eles são tóxicos, tanto para a saúde humana como para a saúde dos animais, alteram toda a cadeia, né? Plantas, alteram totalmente a cadeia, né? A cadeia alimentar, e a gente faz parte dessa cadeia alimentar. Você se alimenta daquela planta que recebeu a substância tóxica e isso vem para você. Então, assim, o humano, ele se desvinculou do ambiente. Então, hoje, se você perguntar para uma criança, de onde vem o leite? Ela não faz ideia, porque ela bebe aquele leite da caixinha, ela come aquela batatinha de dentro do saquinho, entendeu? Então, as pessoas realmente não fazem ideia do quanto elas estão prejudicando esse meio ambiente e o quanto estão se prejudicando com todas essas atitudes, às vezes até negacionistas, vamos dizer assim. E aí você recicla o lixo em casa e acha que fez uma coisa maravilhosa, né? A gente fala, nossa, eu separei o plástico do lixo orgânico, tá contribuindo? Tá, mas isso é mínimo. É mínimo, é quase discutir se o planeta é plano ou redondo a essa altura do campeonato. Isso é nada mais do que a obrigação básica da gente se fazer uma separação de lixo seletiva, né? E a gente ainda está batendo isso como se fosse o máximo. A gente está muito atrasado. Olha lá a moto lá passando, o motoboy está aí fora, está entregando alguma coisa.
Agora, Márcia, quando esses alunos chegam para um curso de meio ambiente, o que você sente que é seu maior desafio como professora que está lá na sala de aula, que está junto a esses jovens, é despertar essa consciência? E qual o caminho de despertar essa consciência? Então, eu dou pelo menos 3 matérias diferentes no curso de gestão ambiental, que é projeto socioambiental, que é onde você ensina eles fazerem projetos, que a gente pode falar um pouquinho disso. Eu dou uma matéria que chama logística ambiental, que é como é transportado, é a cadeia logística, porque você tem aí na cadeia logística resíduo hospitalar, tem o lixo comum, você tem produtos perigosos que são transportados e tudo isso tem regra e legislação. Aí a outra matéria que eu ministro, que eu adoro, que é legislação ambiental, é onde eu acho que eu pego primeiramente os alunos, porque você mostra para eles que tem legislação para tudo. Aliás, o Brasil é o melhor, tem uma das melhores legislações do mundo, só que a gente vive num país uma área, vamos dizer, continental, né? E é difícil você conter e você fiscalizar. Haja visto todas as coisas que estão acontecendo aí, né? Desvio de madeira da Amazônia, visível para todo mundo, mas que não conseguem conter ou resolver, e outras coisas. A Cláudia falando aí do agrotóxico, eu vi uma entrevista há pouco tempo falando que tem contrabando de agrotóxico. Chega aqui no país coisa que é proibida em outros países, eles botam um selo diferente e vendem para os agricultores, ou sei lá, para agricultores menores, que são, aspas, enganados. Então, isso é uma problemática enorme. Então, voltando ao aluno, a gente tenta mostrar a importância da legislação. E a minha primeira colocação de legislação... Porque ela protege, né, mas ela... já que não tem bom senso, a gente tem falado disso de várias áreas, até de discussões do público GLBTI+, né, que tem que ter legislação, porque quando não existe bom senso, você tem que vir com a lei, porque a lei, de alguma forma, ela dá um embasamento de atitudes que são legais e que são e podem ser punidas, atitudes que podem ser punidas. Agora, realmente, o difícil parece que nesse país está sendo cumprir a lei como tem sido historicamente nesse país, né? Então, porque a lei não é para ser questionada. E não são todas as leis que são excelentes. Tem lei que tem problemáticas, tanto que depois tem decretos que vêm regulamentar, tem outras legislações. Mas assim, lei não é para ser discutida, é para ser cumprida. E aí o que primeiro eu falo para os meus alunos é o artigo 225 da Constituição Brasileira, que de 88, que trouxe uma introdução muito importante, mostrando que o meio ambiente não é só responsabilidade dos governantes, mas ele é a responsabilidade do cidadão também. Então, quando ele traz essa responsabilidade para o cidadão, porque ele fala que todo mundo tem direito a um meio ambiente saudável para as futuras gerações e para de hoje, tá? Mas não é só o governo que tem que se preocupar, você, cidadão, tem que se preocupar com essa questão ambiental. Você tem que dar a sua contribuição. E você pode ser punido se não se preocupar. Sim, sim. Essa que é a diferença. Porque o que acontece é que a população, às vezes ela fala assim, mas o governo, mas o governo. Tá, e a sua parte? Você está fazendo a sua parte? Você está separando o lixo? Você não está jogando coisa no chão? Você não está jogando coisa no rio? Né? Então, até uma coisa muito simples que eu percebo hoje. Quando você vai comprar um presente, para que tanto papel, tanta sacolinha, tanta embalagem? Uma pessoa vai abrir o presente, vai jogar fora. Você não precisa. Vamos ser mais minimalista, né? Você chega com o presente, não precisa de tanta coisa. Segura aí. Eu quero falar no próximo bloco, continuar com esse assunto, vir para o mínimo. Vamos falar do mínimo? Porque eu acho que a pandemia mostrou para a gente, não é? O quanto dá para viver com muito menos. Muito menos. E o quanto a gente pode ser muito mais feliz vivendo com muito menos. Então a gente vai para um breakzinho comercial, mas a gente volta já. Fica aí. E aí a gente terminou o primeiro bloco falando que a pandemia talvez tenha nos ensinado a viver com muito menos, não é? A querer mais qualidade no que a gente faz, a entender o porquê a gente faz as coisas e não fazer de uma forma automática, que muitas vezes a gente foi absorvendo e reproduzindo sem se questionar.
Parece que tudo na vida traz um legado positivo, traz problemas a ser enfrentados, mas tudo é um aprendizado. Então, agora voltando um pouquinho lá para a Cláudia, você acha que a pandemia pode ter deixado esse legado, ou está deixando, né? Eu adoraria falar dela no passado já, né? Deixou esse legado. Ai, que delícia, né? A gente está aqui todo com cuidados, com restrições, mas parece que vendo uma luz no fim do túnel, né? Quem sabe pelo menos até o final do ano a gente esteja numa situação que os Estados Unidos já vive hoje, né? Mas tomara que isso ocorra. Quando isso passar, e vai passar, a gente tem certeza disso, você acha que esse legado pode ser importante? Esse questionamento do ser humano, você colocou muito bem no primeiro bloco, né? O que é ser humano, afinal? Será que a gente precisa voltar a ser mais bicho, né? E que eu como macaco ir lá na árvore, pegar fruta, comer, ou que eu não como e não vou tirar da árvore, porque não há motivo para eu estragar aquilo que eu não vou usar. É uma consciência simples, mas acho que a gente tem que voltar a ser um pouco bicho e deixar de ser um pouco humano. Será que é essa a palavra? Não é só terminologia, mas talvez viver um pouco mais como os animais, ver nos animais também um aprendizado de comportamento, né? Nós temos, na verdade, duas linhas de pensamento, né? Meio biofilosóficos, vamos dizer assim, que é aquele indivíduo que ele é extremamente ecocêntrico, que ele pensa exatamente isso, nesse retorno do ser humano ao encontro da natureza. Eu não acredito que a gente possa ter esse retorno, porque a gente já chegou num ponto que não dá mais. Ninguém vai deixar o seu carro. A gente até tem as ecovilas, tal, que o pessoal vive mais ou menos assim, mas eu acredito que isso, assim, de uma forma grandiosa, não aconteça, né? E nós somos mais voltados para nós mesmos, né? Então a gente geralmente pensa no nosso bem-estar e não no bem-estar do outro, né? É uma coisa bem assim, é um fato da raça humana. Se você pensar em você, se você pensar em você, você vai perceber que você também é assim, sim, né? Sim. Todo mundo é assim, o ser humano é meio egoísta, né, em relação a isso. Mas eu acho que essa pandemia, pelo que a gente conversa muito com os nossos alunos, porque eu não tenho saído de casa, entendeu? Eu saio muito pouco de casa, hoje saí assim para poder levar minha mãe ao médico e pronto. Mas assim, a mãe veio junto, olha que lindinha que ela tá lá, já mostrar para vocês. Eu convivo muito com os alunos mais online. O que eu tenho percebido é o seguinte, que quando a gente pensa, né, em meio ambiente, a gente pensa naqueles 5 R's, né? Reciclar, reutilizar. Mas eu acho que desses 5 R's, o mais importante de todos é o repensar. Repensar. Do que a gente tá falando agora. Isso, esse é um R que foi acrescentado depois de um tempo, que é o repensar. Então, toda vez que você vai comprar alguma coisa, você tem que fazer algumas perguntas para você. Perfeito. Né? Eu preciso? Bom, se eu preciso, então eu vou comprar. Né? E isso vem de encontro também ao consumismo, né? Eu tenho dinheiro para comprar? Eu preciso e eu tenho dinheiro para comprar. Ah, então tá bom, né? Eu preciso e eu não tenho dinheiro para comprar. Então eu vou fazer uma dívida para comprar isso, né? Mas assim, eu não preciso. Quando você falou eu não preciso, acabou. Você já não precisa comprar aquilo. Eu posso ter dinheiro, mas eu não preciso. Você entendeu? Qual é o objetivo numa pandemia que nós não estamos saindo de casa de eu comprar um tênis novo? Se eu tenho um tênis lá que tá bom. Então é você começar a repensar isso. É daí que vem o minimalismo, né? Eu tenho várias blusas de frio, elas estão boas. Por que eu preciso comprar outra? Porque na verdade o comprar, ele vem de uma visão do consumo. Então a gente tem todo mundo estimulando você a comprar e daí você fica com um monte de coisa que você não usa. É isso mesmo. Né? Quem é que não tem essa experiência em casa, né? Por mais minimalista que a gente seja, a gente acaba comprando coisas que fala, por que eu comprei isso que eu não uso, tá guardado, né? Então pelo menos reutiliza, é outro R. Pega isso e disponibiliza para alguém já que cometeu esse erro, né? Exatamente. Tem formas de ir corrigindo esses nossos erros,
erros, na verdade. Sim, né? tem formas de corrigir os erros e a gente está falando de consumo, mas isso tem muito a ver com o meio ambiente, né? Sim. Porque as pessoas, elas jogam muito fora. Mas joga fora para onde? O planeta é um só. O planeta entendeu? O planeta ainda é redondo, gente. Então, ele ainda é redondo. Então, quando você joga alguma coisa, ele volta para você na forma de uma poluição atmosférica, na forma de uma poluição da água, né? Ele vai para um aterro sanitário, polui o solo. Então, assim, é isso que a gente tem que pensar. Eu jogo fora para onde? Bom, é só a gente ver o Rio Tietê, né? Eu ainda sou uma pessoa que vai muito a São Paulo, que viveu em São Paulo por 15 anos. E quando eu passo no Rio Pinheiros, eu tive a infelicidade de passar ali do lado do Pinheiros essa semana para relembrar o que é aquilo, não é? Não dá para entender, e aí a gente vê reportagens, é só chegar em meio ambiente, que você vê rios em toda a Europa, onde as pessoas estão se banhando nos rios, né? No verão se jogam nos rios, e o rio é uma fonte de lazer para a população. E o quanto já se gastou, e aí a gente cai em legislação de novo, porque, por exemplo, né, o exemplo do Rio Tietê e do Rio Pinheiros em São Paulo é um exemplo de que realmente a legislação não funciona no país, porque você não pode realmente jogar um esgoto sem tratamento na rede hídrica, não é? E isso acontece constantemente, e nós temos 2 esgotos a céu aberto, que são 2 rios importantíssimos em São Paulo. Onde que a gente vai começar? Quer dizer, eu fico pensando para vocês que são educadores nessa área. Primeiro que a gente tem que diminuir esse negacionismo. O negacionismo entrou em alta nesse país mesmo. Então a pandemia não é importante, é uma gripezinha, a Amazônia, imagina, né? O Rio Pinheiros, mas tem tanto rio, para que vai se preocupar com 2 rios que está aí no centro? A gente vai negando, e a gente tropeça no pacote. Não é? Porque o rio, não adiantou nada aquelas construções de alto padrão ao lado do Rio Pinheiros, que a gente tem os bairros mais importantes de São Paulo ali, que ele não pode abrir a janela porque o cheiro é insuportável. Sim. Então não dá para pôr embaixo do tapete. Como tratar isso, Márcia? Por onde começar isso? Dá um ninho de mafagafinho essa coisa do meio ambiente. Então, o que acontece em primeiro lugar, na minha opinião, falando do artigo de novo 225, primeiro, as pessoas jogam muita coisa fora. E jogam no rio, mesmo ali em São Paulo. Aí eu participei uma vez de um projeto muito interessante que foi inclusive financiado pelo Banco Mundial, acho que há uns 20 anos atrás, que eu tive que fazer o levantamento na época de legislação por causa daquela população que vai morar na beira de rio e que também polui muito ali. Então, só que para você tirar uma população do lugar e levar para outro, você tem que fazer todo um estudo, né, para melhorar, e porque, na verdade, eles queriam posteriormente fazer a despoluição do rio, que isso eles tentam, mas é meio complicado. É que nem aqui, né? Você tenta melhorar o Rio Jundiaí, mas se o entorno, as outras cidades que também, pela qual o Rio Jundiaí passa, se elas não fizerem a mesma coisa, a gente não consegue resultado. É um contrassenso, né? Porque o pessoal de baixa renda vai morar nas regiões de mata ciliar que protegem essa fonte hídrica. Aí esses pequenos riachozinhos vão desembocando nos rios maiores e já vem lá da fonte sujando uma coisa, porque realmente é um problema já habitacional. Olha como tudo está relacionado, isso que é doido. Se a gente entender que precisa resolver o problema habitacional, a gente não consegue resolver um problema hídrico. É muito relacionado, uma coisa, como a Cláudia disse, está tudo junto, não dá para separar, né? Então, a consciência ambiental, tá? Ela até tem na lei descrição, mas a consciência ambiental, na minha opinião, tem que haver mais programas para que as pessoas entendam e assumam essa responsabilidade. É educação. Volta a ser educação. Então, a gente tem que, por exemplo, pensar global para agir local. Então, só que assim, no Brasil... repete isso. A gente tem que pensar global para agir localmente. Então, senão a coisa não funciona. Agora, nós temos uma dificuldade que, assim, países da Europa são do tamanho do Rio de Janeiro. Sim. Então, como é que a gente volta a falar da fiscalização? Mas eu penso que o que falta mesmo é conscientização. Mostrar que o cidadão tem responsabilidade, exatamente. Mostrar que ele depende do meio ambiente, porque uma coisa vai levando a outra. Você, por exemplo, matar o bichinho
que nem marsupial. Tá cheio de gente matando marsupial, que tem aparecido aqui no nosso entorno. Mas o marsupial... Um exemplo maior é o gambazinho? Isso. Ele tá dentro de uma cadeia que, se você mata ele não consome os bichinhos que também vão atrapalhar a gente. Então, é a mesma coisa, capivara e outras coisas que está dentro, a Cláudia pode explicar melhor isso, mas assim, as pessoas não têm noção do que elas fazem. Matar calango, tráfico de animais, aqui, mesmo num bairro nosso aqui, há pouco tempo, foi encontrado rinha de galinha. Sabe? Como é que as pessoas podem pensar? Vamos a ser medievais, olha que beleza. Então, assim, tudo está ligado no meio ambiente. Tem legislação, mas as pessoas pensam que não vai acontecer nada. Agora, na minha opinião, de novo, eu acho que a legislação ela é pouco punitiva, ela devia ser mais punitiva ainda. Porque, por exemplo, não existe fiança por crime ambiental. Só que o que acontece? Eles acabam mandando o cidadão, por causa do excesso também de gente presa e da gente não ter, como que fala? Da gente não ter prisões para todo mundo, né? O sistema prisional não dá conta. É falho, não dá conta. Eles mandam o cidadão fazer o quê? Serviço para a comunidade. Só que daí a pouco ele pega e comete o erro de novo. Então, a consciência ambiental para tudo. Para o rio, para a casa, para os bichinhos, para as atitudes, para as pichações. Por que pichar prédio que é patrimônio cultural? Quer ver ficar nervoso, é ver uma pichação. Então, pera um pouquinho aí, segura que tem mais um pedacinho no último bloco. Gente, dava pra gente fazer uns 5 programas disso. Eu não sei como é que eu vou dar conta, mas se essas moças me ajudarem a levar para você essa mensagem do quanto é importante a gente se ligar nisso, do quanto é importante a gente repensar nisso e não negar esse problema, não dá mais para negar. Isso eu fiz um estudo profundo esse fim de semana sobre mega tendências. Não dá mais. As pessoas vão ter que, não é que podem, elas vão ter que se conscientizar do problema ambiental e trazer soluções para isso de uma forma conjunta, porque senão todo mundo morre nesse planeta e acabou. Não acabou não, fica aí que a gente volta já, peraí. Olha que papo gostoso, não é? Uma varanda com amigas, pessoas que falam tão bem quanto essas duas. Olha que entrevistados incríveis a gente tem aqui. E hoje com uma novidade, depois das meninas, não sai daí, porque eu vou mostrar um pouquinho para vocês do que esse Brasil tem de natural, que precisa ser preservado com muita consciência. Fiquei muito feliz do que eu vi lá. Existe já uma consciência, às vezes, lá no Nordeste que a gente não está tendo aqui no Sudeste. Muito interessante isso. A gente foi para Porto de Galinhas, então depois desse bloco, um Bem Brasil com Porto de Galinhas delicioso. Muito bom. Muito bem, meninas, vamos encerrar. Mais uma fala de cada uma, acho que dá tempo. E eu queria saber, então, já que a gente mapeou um pouco esse problema, trouxe para o público que está lá em casa a importância da gente se preocupar com o meio ambiente, no dia a dia, são as nossas atitudes de consumo, pequenas atitudes em casa, de conscientizar os filhos, as crianças desde pequenininha. A gente mapeou um pouco isso. Agora, vocês como profissionais da área de educação, eu queria entender então a FATEC dentro disso, o quanto pode ser importante. Existem projetos dentro dessa área da FATEC, dentro da educação, Cláudia, como é que você está vendo essas saídas para a gente conseguir mudar o rumo dessa história? Então, na FATEC a gente tem o curso de gestão ambiental, né? E daí dentro do curso de gestão ambiental, há mais ou menos uns 2 anos e pouco atrás, nós criamos o Centro de Educação Ambiental, né? Esse Centro de Educação Ambiental, ele foi ideia de uma das nossas professoras, da professora Ana Carolina, vou falar o nome dela porque é muito ruim, né? Justíssimo, parabéns Ana, podia estar aqui conversando com a gente fala com ela depois também, não tem problema. Quando a gente tem uma ideia e a pessoa não fala nosso nome, né? Mas foi ideia da professora Ana Carolina, e daí a gente implantou antes da pandemia. Né? E daí a gente começou com alguns projetos e dentro do Centro de Educação Ambiental a gente começou com o projeto Ciência na Praça. Esse projeto ele era muito legal porque os alunos desenvolviam projetos dentro das disciplinas na área ambiental e depois eles faziam a exposição desses projetos na praça para a população.
Então a população que ia passando na praça, parava ali, os alunos explicavam, e daí você já tinha ali aquele... Uma interface, né? Isso, entre o acadêmico e o não acadêmico, né? Então, assim, é a faculdade transpondo os muros da faculdade, indo, né, para a população. E pra praça, que é bom. Isso, muito interessante. E era tudo assim, projeto voltado mesmo para educação ambiental, consciência ambiental. Então a gente tinha o projeto das abelhas sem ferrão, que assim, a importância dessas abelhas para o meio ambiente, a polinização, né? E que esse uso desenfreado dos agrotóxicos está acabando com as nossas abelhas, né? E elas são extremamente importantes, porque hoje, se você come um fruto, é porque aquele fruto, quem levou ali o gameta para reprodução foi a abelha. E a gente né? vê uma abelhinha no copo de Coca-Cola, pá! Exatamente. Nem vou falar da Coca-Cola, que estava super complicado depois do jogador de futebol, né? Sim. Mas deixa pra lá. Essas são questões também industriais. Mas a gente vê um inseto que nos desagrada, tá automático no ser humano ir lá e destruir o inseto, né? Porque... E ela não vai te fazer nada, o que é pior ainda, né? Ela faz bem, na verdade. É porque isso está vinculado com a indústria que vende o agrotóxico de falar que aquilo é uma praga, que isso é praga, e ficou esse nome praga na nossa cabeça, então a gente quer matar tudo. Né? Quer matar a abelha que poliniza, a joaninha que come o pulgão da sua planta, porque é tudo uma cadeia alimentar, né? Então a FATEC tenta mostrar através desses projetos a importância, né, dessas questões ambientais para a população. A gente fez um projeto de filtro de água com custo bem baixo, né, para populações de baixa renda e de outras regiões do país que não têm saneamento. Então o pessoal trabalhou bastante. Agora, para lembrar de todos os projetos... Oi? Fala você então. Isso, o que é dos catadores? A gente está querendo mapear os catadores de Jundiaí inicialmente, porque tem os catadores e as catadoras, né? Então mapear e fazer uma carrocinha mais leve, ensinar, vamos dizer, dar uma aulinha para eles, né? E tentar mostrar através de investidores que a gente precisa, né? Porque é uma faculdade pública, a gente não tem. Quando você fala catadores, são as pessoas que pegam lixo pela cidade, papelão, latinha, lixo, todo de forma tipo de totalmente lixo. informal, Sim. né? Eles passam com seus carrinhos pegando as coisas. E tem muitas mulheres catadoras, né? Que sustentam as famílias catando lixo e nos ajudam para que esse lixo não fique no meio ambiente. E eles vão ser reciclados, provavelmente. Então, sim, eles levam para reciclagem, mas tem alguns que têm carrinhos em péssimas condições e que é um trabalho muito pesado, além de sujo. Então, a gente está iniciando um projeto nesse sentido para que os alunos vão passar o projeto para o aluno desenvolver, né? Para que possa melhorar o carrinho, ter luva e uma série de coisas, para que eles também saibam fazer a separação, né? Isso é importante, inclusive. A gente fala aqui a experiência da Stock, por exemplo, né? Porque a gente tem muita madeira, muito papelão e muito material descartável. E a gente vê que os catadores prestam realmente um grande serviço, porque eles mantêm a cidade limpa, eles vão vender isso para uma reciclagem que vai realmente, é um dos R's, né? Que é reciclar, reutilizar, na verdade, e que isso é feito de uma forma que mantém famílias, né? Isso é mais importante, inclusive. É uma profissão realmente informal e que muitas famílias dependem disso e fazem isso de uma forma organizada, é muito legal. Se você vai educando, fala, gente, pode pegar tudo, a gente vai deixar tudo separadinho aqui, o que é papelão, o que é madeira, mas não me deixem bagunçado. E eles não deixam bagunçado, quer dizer, também é uma educação nesse relacionamento, na verdade. A gente tem, inclusive, no centro da cidade, eles têm uma regra entre eles, de tal rua a tal rua. Áreas, né? Eles se subdividiram o centro da cidade, que tem muito papelão e muito lixo. Então, cada um... E ninguém entra na área do outro. Eles catam de manhã, né? A gente às vezes vê o centro da cidade sujo, mas isso é de andarilho que vai lá mexer no lixo. E a prefeitura não vai dar conta disso, isso que é importante. Agora, talvez aí é que entrasse parcerias do poder público muito interessantes, né? Então, um projeto que desse os carrinhos até de uma certa forma padronizados, com condições de segurança bacana, que pudesse andar no trânsito da forma correta. É tanta coisa envolvida que a gente não pensa, mas quando existem parcerias entre o privado e o público, nossa, surge cada coisa tão bacana e que é
ter interesse dos dois, porque para a gente que, por exemplo, que é comerciante, para descartar esse lixo é complicado, porque ele é diário, né? Para a prefeitura colher diariamente também, então ele está prestando um serviço por isso, na verdade, né? Está prestando um serviço para a sociedade. É um repensar. E está sustentando a família com esse serviço que ele faz. E que nos ajuda muito. Talvez repensar seja a grande saída, né, gente? Sim. Como repensar em tudo isso, como trazer uma nova ótica sobre tudo o que está acontecendo à nossa volta, não é isso? E talvez a questão da educação, olha um curso da FATEC, gratuito, né? Despertar nesses jovens também o interesse de se interessar por essas áreas. Pelo amor de Deus, menos, não tenho nada contra, né? Mas menos incentivo. Vai ser médico, vai ser advogado, vai ser... dá para ser um técnico de meio ambiente, por favor, porque são profissões do futuro, são mega tendências realmente que estão vindo por aí de profissões indispensáveis. E a área do meio ambiente, ela vai cada vez mais se tornar importante e vai exigir bons profissionais nessa área. Então, você que tem jovens aí, fazer um estudo vocacional, né? Eu sinto falta disso também. Vocês não sentem falta de uma orientação vocacional? A FATEC não tem nenhum trabalho ainda nesse sentido, né? Normalmente são os colégios que fazem isso. Há pouco tempo, antes da pandemia, tinha as feiras, né, de profissões, onde eles iam para olhar a variedade de profissões, de cursos, e também tem alguns colégios que incentivam isso. Essa orientação profissional é tão importante, Sim. né? Eu vejo os jovens tão perdidos hoje. Agora, uma última pergunta só para a gente encerrar. Vocês que estão diretos na área de educação, o efeito da pandemia sobre esses alunos que ficaram muito isolados, né? Assistindo aulas em casa, perderam o contato físico com seus colegas, com seus professores. Eu queria só um parecer rapidinho de cada uma. Vamos começar da Cláudia? Então, eu tenho muito contato com eles em relação a isso também, porque como eu sou coordenadora do curso, o WhatsApp não para, né? Tá. Então, assim, na verdade, eles têm sofrido bastante. Eles têm ficado com bastante depressão. As famílias, muitas famílias, os pais perderam o emprego, ou eles mesmos perderam o emprego. Então, eles estão numa situação bem delicada e bem complicada. Né? E vocês veem alguma saída, alguma ideia para amenizar isso enquanto instituição ou enquanto professores, enquanto profissionais de educação? Uma queixa que eu tenho ouvido muito frequente, principalmente das escolas particulares, é que para não tirar a mensalidade da escola entupiram os alunos de atividade. E eles estão absolutamente estressados. Então, além de estarem isolados, estão estressados. Parece que o nosso tempo está acabando, mas acho que fica aqui um questionamento. Nós não temos respostas prontas para isso, mas acho que é uma preocupação de toda a área educacional e do pessoal que realmente tem as escolas particulares, né, que tem uma negociação muito boa com os pais, de não entupir esses jovens de coisas e tentar promover, às vezes até aqui fica a minha ideia também como psicólogo, de jogos, de atividades que se não sejam presenciais, mas que sejam uma oportunidade deles conversarem com os colegas durante as aulas, né? Eu acho que grupos de discussão, ontem rapidamente eu dei uma palestra que eu adorei para alunos do Anchieta, para 30 alunos lá que estavam ou nas suas casas ou em sala de aula assistindo em tempo real, exatamente nesse esquema. E eu sinto que quando a gente fala do que eles estão sentindo e a gente abre para eles ficam vidrados na gente, porque eles só estão adquirindo conteúdo e não estão tendo oportunidade de falar das suas angústias, dos seus medos. E isso talvez fique a minha dica aqui, como terapeuta, como apresentador, enfim, mas como alguém que está sensível a isso, porque eu ouço isso da pessoa que trabalha na minha casa, das pessoas que trabalham na loja, o quanto estão preocupados com seus filhos, né? Sim. Abrir espaços de conversação, abrir espaços onde eles possam falar das suas angústias e não só pôr para dentro. Eles também são o nosso meio ambiente, né? Sim. Isso é importante. Na FATEC a gente tem um projeto que chama Cuidar de Si. Olá. É um projeto do Petrini, né, do professor Petrini. Ele também é psicólogo e foi ele que deu a ideia do projeto do Cuidar de Si. E daí, quando os estudantes realmente precisam conversar com um profissional,
daí a gente encaminha Que bom. para o projeto. Estamos sensíveis a isso. Sim, sim. Meninas, que delícia! Estamos falando que o nosso tempo acabou, agora que o papo tá ficando bom, não é? Mas não é bom? Casa Brasil é bom, né? Eu também gosto, gente. Eu assisto o programa também, que nem você. Porque aqui, enquanto a gente está envolvido, a gente não vê. Depois eu chego em casa e falo, quero assistir o programa. Porque são assuntos que estão aqui da nossa comunidade, do nosso lado, com pessoas tão competentes, quanto a Márcia, quanto a Cláudia. Muito obrigado pela presença de vocês, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado a esse trabalho que a FATEC desenvolve em Jundiaí. Quem quiser conhecer mais a FATEC, vale a pena, está aqui o contato da FATEC para você, porque é público, é gratuito e você pode utilizar esse serviço de uma forma excepcional. Obrigado, Cláudia. Obrigado, Márcia. Eu tô aqui com blusinha de frio, a gente gravando nesse friozinho, mas olha o que eu encontrei no Nordeste, que delícia. A gente foi visitar o Resort Vivá, em Porto de Galinhas, com verão, que eu falei, como é que pode estar frio lá em Jundiaí e tão verão aqui? Fica aí que agora você acompanha essa aventura com a gente. Obrigado. Vamos embora.